Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, muito bom dia, boa sexta-feira a vocês. Como eu lhes disse mais cedo, a partir de agora eu quero ver se toda sexta-feira eu faço com os amigos uma live que eu chamei de live cultural. E por que temas culturais? Para a gente sair um pouco do direito. O direito é uma ciência maravilhosa, mas é uma ciência ao mesmo tempo exaustiva, porque a gente acaba, Luciana, beijão, a gente acaba ficando muito tempo envolvido com a ciência do direito e acabamos tendo pouco tempo para a gente discutir outros temas que são igualmente relevantes. Eu convidei para essa live de hoje o nosso amigo e meu professor, Rodrigo Naves, para começarmos a falar hoje sobre história da arte. Eu tô sem gravata, Felipe, porque é sexta-feira, porque é dia de live cultural, não é dia de live jurídica, e dia de live cultural é sem gravata, é com camisa esporte, ou seja, é casual live. Professor Rodrigo, bom dia. Bom dia, Simão. Obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui com você. Eu queria contar aos nossos ouvintes, espectadores, que são do Brasil inteiro, o William está no interior de São Paulo, que eu tive o prazer, primeiro, de conhecer o Zé Paulo, que é o filho do professor Rodrigo, foi meu aluno da São Francisco. Não era lá dos alunos mais dedicados, professor Rodrigo, mas depois se tornou um advogado de renome, sucesso. Hoje está rico. Hoje sustenta o pai, sustenta o ex-professor. É um homem que está com dinheiro sobrando graças ao diploma da São Francisco. Então é uma alegria ter primeiro conhecido o Zé Paulo, foi meu aluno. Depois, um dia, o Zé Paulo me convidou generosamente para jantar com o professor Rodrigo, pai do Zé Paulo, com a mãe do Zé Paulo, aí na casa deles. E eu fiquei profundamente emocionado de conhecer um professor de História da Arte tão completo em termos de conhecimento, de cultura geral, e uma simpatia ímpar, como vocês vão perceber na nossa live de hoje. Antes mesmo de começarmos as perguntas, o Zé Paulo dizia, Simão, faz o curso do meu pai, faz o curso do meu pai. Mas naquela realidade pré-pandemia, fazer um curso presencial segunda-feira à noite ou quarta de manhã, para mim era impossível. Segunda à noite, aulas de graduação e pós-graduação. Quarta de manhã, escritório. Quando a pandemia chegou, o Zé Paulo disse assim, Simão, agora está na hora de se inscrever no curso de História da Arte do meu pai. E eu me inscrevi no mês de maio, e desde maio sou aluno deste professor querido, que é um homem extremamente culto, extremamente competente, extremamente preparado. Professor Rodrigo, eu queria, antes de mais nada, agradecê-lo pelos momentos mais prazerosos da quarentena, que são as suas aulas de segunda-feira à noite. Então, primeiro, meu muito obrigado. Eu é que agradeço, Simão. Uma alegria estar com você. Um segundo ponto, eu vou começar a fazer as notas, as perguntas que eu preparei para a gente conversar nessa nossa 1 hora de live, é que eu não sou um entendido de arte. Eu sou um entendido de gostar de quadro, de ir a museu e passar horas e horas lendo legenda, tirando fotografia e conhecendo pintores e pintoras. Então, realmente, esse é meu hobby. Mas eu não entendia de arte. Aliás, a nossa penúltima aula sobre o Constable e o Turner, em que o professor explicou a diferença entre o pitoresco e o sublime, para mim aquilo foi sublime, porque eu entendi a pintura de uma maneira que eu não conseguia ler antes. Então, a primeira pergunta que eu queria lhe fazer é: por que estudar História da Arte? Simão, eu acredito que, em primeiro lugar, eu acredito que seja uma coisa importante para você compreender melhor os trabalhos, para entender melhor a relação, desde que você tenha curiosidade da história da arte com as demais experiências, embora eu ache a experiência estética consideravelmente distinta das demais experiências, e que talvez seja o que dê a intensidade à experiência diante de um trabalho, uma pintura, uma escultura. Agora, eu acredito também que essa formação é muito importante que ela não seja só livresca, não é? Então, até onde eu pude viajar, que agora para mim é mais difícil,
eu vi tudo que eu pude, procuro falar do que eu vi. Agora, eu não acredito que a história da arte seja arte, e eu gosto de deixar isso claro aos alunos, é cultura, não é? Então, eu acredito que uma pessoa que se forma só livrescamente, que não tem esse interesse que nós dois temos por ver os trabalhos, acaba tendo uma formação meio deformada, porque uma coisa é você se relacionar até fisicamente com os trabalhos, ter uma noção de escala, de relação de tamanho, ver melhor. Inclusive, eu acho que escultura, nós vamos ver na próxima aula o Rodin, ainda é mais difícil, por ser tridimensional. Agora, de todo modo, eu acredito que essa experiência é uma coisa insubstituível. Infelizmente, muita gente não pode viajar por falta de condições. Agora, eu não sei como vai ser pós-pandemia, não é? Porque uma boa parte dessas exposições, que havia obras mais famosas, mais importantes, que vinham do exterior, muitas eram bancadas pela Petrobras, às vezes pelo Banco do Brasil. Você sabe que a situação da Petrobras não é das melhores, não é só isso. Quer dizer, o petróleo, acho que crescentemente, vai perder peso, não é? Em função do aquecimento global, essa coisa toda. Eu tive um colega que também faz uma coluna na Folha, no Estado, Celso Ming, e me dizia, desde a época do pré-sal, ele dizia que a idade da pedra não acabou por falta de pedra. E, enfim, a do petróleo não vai acabar por falta de petróleo. Né? Gostei dessa. Então, voltando à questão, eu acho, sim, muito importante você ler, ter mais informação, saber das circunstâncias e dos vários pontos de vista que eu, inclusive, procuro expor a todos sobre um trabalho de arte. Agora, eu acho decisivo que as pessoas tenham essa experiência em primeira pessoa, que não seja contada isso nem por um livro de história da arte, nem por livros, catálogos que têm boas reproduções, porque eu acho que essa experiência é imprescindível. E tomara que, bom, o MASP tem uma coleção muito importante, quase um quadro de um bom artista eles têm, tem Cezanne, Velázquez, Goya, Monet, Rafael, enfim. Então, eu acredito... O Tiziano do MASP, né, professor, que estão em dúvida se é Tiziano mesmo. Outro dia eu estava lá em Londres, numa exposição, e que tinha quadros do Tiziano, e comentavam sobre as possíveis quadros que não seriam Tiziano, e falaram desse do MASP, que é a dúvida. Não sei se o professor concorda ou não sobre isso. A história que eu conheço, Simão, é que o Bardi, que tinha a chave do MASP, né, uma noite foi com um grande especialista em Velázquez, cujo nome eu desconheço, e eles limparam lá uma parte, talvez, mais possivelmente, do verniz, né? E que é do Conde Duque de Olivares, né? O quadro. E parece que não restou dúvida. Agora, eu, de fato, o que eu tenho certeza, porque eu li isso... Enfim, a comissão Rembrandt, que trabalha, se eu não me engano, desde 1970, que fez uma espécie de seleção dos Rembrandts de verdade ou não. Quer dizer, o Rembrandt, que é muito bonito, do MASP, que é um autorretrato, eles consideram uma obra de ateliê, não é falso. O El Greco, que é um
São Francisco recebendo as chagas, também não é o grande especialista que fez um catálogo de reunião, um norte-americano chamado Harold Weather. E ele também não é uma questão de falsificação, porque o Greco, se eu não me engano, pintou 20 versões da estigmatização de São Francisco. Ele acha que é um trabalho de ateliê, pode ter sido inclusive o filho do El Greco, que também era pintor menor, e tenha feito. Aliás, se o senhor me permite, só professor, completando agora em janeiro, em Paris, teve no Grand Palais uma exposição só do El Greco, e mostraram duas versões do São Francisco recebendo as chagas. Uma que seria dele mais iniciando a carreira e uma dele mais maduro, para mostrar inclusive a diferença de luminosidade, como o El Greco mudou. Bom, não vem ao caso, senão a gente vai passar a live inteira discutindo isso, mas como ele mudou daquela forma mais pictórica para uma forma mais idealizada, quando ele abandona, em certo sentido, o retrato do São Francisco para ter mais a imagem da dor do santo. É interessante isso, viu, professor? Não, como eu te disse, em função, vamos depois deixar o El Greco de lado, porque como eu fiz um ensaio sobre ele, eu tive que estudar bastante. É que, dada a formação que ele tem ainda em Creta, que era a possessão veneziana, não é à toa que ele vai para Veneza tentar a sorte, a tradição bizantina na qual ele se forma não tinha essa questão da originalidade, porque não tem praticamente a noção de subjetividade, né? Então, para ele, isso não era problema. Parece que ele tinha uma espécie de um portfólio, o cliente escolhia e pronto, era isso. Professor, eu pergunto, diante dos seus estudos / gosto pessoal, porque eu, quando vejo um quadro, é sem estudo. Eu gosto ou não gosto pelos olhos. Você já tem a visão técnica, teórica e prática da arte. Tem pintores prediletos, se fôssemos falar em 2 ou 3, que o professor Rodrigo olha e fala assim, Simão, quando eu vejo esses pintores eu me encanto mais que outros? Olha, eu vou falar de 2 que são praticamente opostos. São o Van Gogh e o Matisse. Enfim, embora o Matisse também tenha sido importante para a formação dos expressionistas alemães da primeira geração, a Ponte, o Cavaleiro Azul, e também o Van Gogh tenham sido, eu acho que a intensidade de cor nos dois tem naturezas totalmente diversas, né? Eu acho que o Van Gogh, digamos, a intensidade de cor, ele mesmo escreve isso, e os textos, as cartas do Van Gogh são maravilhosas. Ele quer expressar a emoção que ele tem diante de um amigo, de uma paisagem. No caso do Matisse, embora a primeira fase, Fauve, ainda tenha algo de expressionista, digamos, eu acho que a intensidade sensível dos quadros do Matisse revelam mais um encanto pelo mundo sensível do que uma relação, digamos, angustiada, atormentada, como é no caso do Van Gogh. Há um crítico que já caiu quase no esquecimento, chamado Clive Bell, que é da geração do Roger Fry, daquele grupo chamado Bloomsbury. Só tinha gente ruim. A Vanessa Bell, a Virginia Woolf. Não. Pode ser, mas agora me escapa. O Keynes, aquele grande economista, e ele diz que mais ou menos a frase é a seguinte, que ninguém sentiu pelo mundo sensível o que Matisse sentiu. E se sentiu, não criou uma equivalente, ou seja, não produziu algo que tornasse aquela experiência individual
algo que poderia ser experimentada pelos outros, né? E eu acho que a relação do Matisse com o mundo bom, tem os trabalhos dele, Luxo, Calma, Volúpia, enfim, os próprios nomes, dança, são consideravelmente reveladores de uma relação amistosa com o mundo, embora pessoalmente, isso é uma coisa interessante de se considerar, porque muitas vezes eu mesmo já tive essa ilusão, digamos, de achar que um artista é como que sei lá, uma goiabeira que dá goiabas, né? E essa relação é totalmente refratada, não é? Quer dizer, quando se lê a biografia do Matisse, ele era uma pessoa extremamente angustiada, a ponto de a primeira mulher dele, Amélie, ter que ler em voz alta para ele conseguir dormir até o sol nascer. Era uma coisa incrível. Então, embora eu acredite que essa impressão que muitos de nós temos, ou deixaram, ou em um certo momento deixaram de ter, ela seja generosa, mas é enganosa. Né? E, enfim, você não é. A obra de arte não é o resultado imediato de uma personalidade. Ela é toda. Supõe, inclusive, o domínio dos meios técnicos. Né? E ai daquele que achar que isso você pode pular isso. Né? Professor, se me permite, falou do Van Gogh, acho que uma experiência para quem puder, claro, com as questões financeiras todas, mas o Museu Van Gogh em Amsterdã, na minha opinião, é uma experiência única. É aquele museu que você, ainda que não conheça nada de Van Gogh, muda a sua leitura da obra, porque eles conseguem fazer uma seleção de obras das várias fases do Van Gogh, até as fases dele em Arles e as fases dele naquele asilo para loucos, para doentes mentais. Então, eu acho que fica uma boa nota nossa para quem puder, visitando a Holanda, não deixar de visitar o Museu Van Gogh. Talvez, Simão, porque o Museu Van Gogh é bem mais conhecido, mas aquele Kröller-Müller, que é um museu que fica perto de uma cidade chamada Otterlo, e é um lugar lindo. Você tem que atravessar uma reserva florestal para chegar no museu. A senhora Kröller-Müller, que acho que tinha uma condição econômica superior à do marido, foi a pessoa que fez a primeira aquisição do espólio do Van Gogh. Depois, o sobrinho do Vincent, filho do Theo, que o Vincent não teve filho, ele também se chamava Vincent e era conhecido como o engenheiro. E depois que ele já tinha criado os filhos, essa coisa toda, é como se ele tivesse doado ao Estado, talvez por uma soma simbólica. Esse é um artigo do John Rewald que isso não fica claro, em que isso não fica claro. Como se fosse um imposto de herança que nos países europeus, mesmo nos Estados Unidos, é um imposto muito alto, tanto que também os herdeiros do Picasso pagaram esse imposto com o que hoje é o Museu Picasso. Não é? Mas como o Kröller-Müller fez a primeira compra, eu acredito que talvez não seja tão, vamos dizer, representativo da trajetória do Van Gogh. Mas talvez tenha alguns dos Van Goghs que mais me tocam. Enfim, então também acho que vale muito a pena conhecer esse lugar. Além de que é um passeio maravilhoso, e o museu tem um jardim de inverno, um jardim de esculturas que sobe no verão. Enfim, tem coisas maravilhosas. Professor, agora me diga uma coisa, que isso é uma questão que depois eu vou juntar no Leonardo da Vinci, já. Mas antes eu pergunto, por que existem pintores que parece que caem no gosto, que são de fácil aceitação,
e que entra numa verdadeira mística ou mítica das pessoas gostarem daquele pintor ou daquele escultor. Mas vamos deixar os pintores, né? Por exemplo, quando você fala em Da Vinci, a Mona Lisa está na imaginação desde a criancinha, quando está no banco escolar, até o dia que ela vai até o Louvre. Por que alguns pintores causam, na sua opinião de especialista, um frisson que atinge muitas camadas? E é interessante, né, professor? Do Japão, China, Índia, América do Sul. Ou seja, parece que eles contaminam o mundo todo, com culturas tão distintas, mas eles causam uma impressão tão forte nas pessoas. Simão, eu acredito que no caso do Leonardo, primeiro, vamos deixar claro uma coisa, ele de fato é impressionante, ele pintou pouco, muito pouco, acho que há certeza em torno de 20 quadros, mais ou menos isso. E pode ser, isso é uma hipótese, não é, que ele conseguiu, na Mona Lisa, eu acho que o trabalho que eu mais gosto dele é a Santana. A Santana, Nossa Senhora e o Menino Jesus, mais do que da Mona Lisa, mesmo porque é até quase impossível agora reabrir o museu. Então, você imagina, o Louvre, não é? Quer dizer, parece que aí, com essa distância de 1 metro, você vê depois de uma semana. Mas, enfim, O Leonardo, o senhor dizia sobre o Leonardo, qual é esse fetiche? Pois é. Eu, lembrando daquela frase do Clive Bell, que você se sentiu, não conseguiu tornar visível essa experiência. Quer dizer, vamos supor, e é assim que eu vejo o Leonardo, que a grandeza dele, que inclusive é uma inflexão no desenvolvimento do Renascimento, que é uma coisa, Florença do século XV e XVI é um milagre, né? Quase uma outra Grécia. Transmitir ou criar as condições para que essas pessoas experimentassem um mundo em que o homem não é protagonista, não é? Quer dizer, o protagonismo ali é a interação, essa harmonia extremamente tocante entre os homens e a natureza, que é produzida essa interação, essa passagem harmônica por meio dessa nova luminosidade que ele criou, que é o esfumato, que não é o claro-escuro, né? E eu acredito, sabe, Simão, que se nós não tivéssemos tido, ainda que fugazmente, uma experiência desse tipo, ou seja, em que nós estamos numa relação extremamente generosa com a natureza, nós não saberíamos avaliar o trabalho do Leonardo da Vinci. Então, tentando responder a sua questão, eu estou convencido de que ele tornou possível aos demais uma experiência que muitas vezes nós não sabemos nem pronunciar. Eu estava lendo ontem uma entrevista de um professor de filosofia que foi muito importante para a formação da Mira Schendel, um professor que já morreu ligado à fenomenologia, chamado Hermann Schmitz. E há um artigo dele que, na verdade, até eu publiquei quando fui editor da Novos Estudos, em que um professor da USP, chamado Geraldo de Souza Dias, fez com ele para conhecer melhor a formação, porque ele escreveu um livro sobre a Mira Schendel. E ele tem uma passagem, eu, para falar bem a verdade, eu achei a entrevista um pouco palavrosa demais, mas tem um momento em que ele fala, quando você diz, está na ponta da língua, essa ideia está na ponta da língua,
esse momento é mais rico do que você pode dizer, por isso é que está na ponta da língua. E essa espécie de curto-circuito é uma intuição que talvez você não consiga expor em palavras. Não é? Eu acredito que o Leonardo estava na ponta da língua e ele consegue o modo mais adequado possível de possibilitar a generalização dessa experiência. Agora, o Duchamp, que faz aquelas brincadeiras com a Mona Lisa, e que é um homem extremamente inteligente, mas a arte não é feita de inteligência, né? Enfim, ele tem razão em relação ao fetiche, ou à mitificação que se fez da Mona Lisa. Então, é como só se pondo bigode e cavanhaque sobre um cartão postal, e não foi um cartão postal à toa, porque o cartão postal é o veículo um pouco do fetiche, né? Que esse curto-circuito faria com que, enfim, pudesse aparecer uma Mona Lisa original, se é que isso existe, porque ela já está. Tantas camadas de cultura já se sobrepuseram a ela que isso é praticamente impossível. Agora, aproveitando essa questão, não é falsa a argumentação do Champ. O chato é que só é uma argumentação, não é? Porque ele era um pintor muito limitado, muito inteligente, e foi muito importante para certas tendências da arte, talvez mais contemporânea do que moderna. Agora, eu acho possível, como eu, você e uma série de outras pessoas já tiveram, ter com a Mona Lisa uma relação reveladora, enfim, que atravesse essa camada mítica que se sobrepôs a ela, e que é, enfim, inevitável. Sei lá, por exemplo, pensa na Noite Estrelada do Van Gogh. É mais ou menos algo semelhante, só que é mais recente, não é? Não tem 5 séculos desse sobreposição de depósitos mais ou menos espúrios. Né? Posso fazer só uma nota, professor, sobre a Mona Lisa? Eu, agora em janeiro, tive no Louvre para ver a exposição dos 500 anos do Da Vinci. Eu tinha visto 2 exposições do Da Vinci, uma em Londres, em 2012, que era a fase dele de Florença, desculpa, a fase dele de Milão, e agora eu vi essa de 2020, com até o Marcelo Cairala que está nos assistindo. Eu li na internet, professor, que 1/3 dos visitantes do Louvre vão para ver a Mona Lisa e vão embora. Eles andam pelo Louvre como se estivessem andando pela rua de São Paulo, olham a Mona Lisa, olham não, né? Fotografam, fazem selfie com a Mona Lisa e vão embora. Mas o senhor sabe que depois, eu concordo com o senhor que a Santana é uma obra muito mais impressionante, até porque tem aquela imagem E mais do livro, né? Porque você pode vê-la, você não precisa ficar se acotovelando. Né? Mas eu ia dizer que, exatamente, e eu ia dizer que essa exposição dos 500 anos do Da Vinci, depois de ler aquela obra do Walter Isaacson, que ele escreveu um livro bastante grosso sobre o Da Vinci, ele traz uma leitura do Da Vinci que é impressionante. E o senhor tem toda a razão. O Da Vinci enxergava coisas que nós não enxergamos, e ele conseguiu, pela arte, dar uma pequena amostra do que nós não vemos e que ele via. É isso que eu acho que é encantador no Da Vinci. E, principalmente, eu sou fã da Virgem dos Rochedos, da versão do Louvre. A versão da National Gallery já é uma versão de ateliê, talvez porque ele só deu algum retoque. Mas e aquilo é emocionante. É emocionante ver os detalhes, o cuidado. Então, eu acho que o Da Vinci encanta mesmo as pessoas que não são iniciadas. Agora, que o brasileiro médio vê a Mona Lisa e só diz uma frase para mim: nossa, aquele quadrinho tão pequeno, não sei por que tem tanta gente que gosta da Mona Lisa. Só que, curiosamente, professor, na mesma sala do Louvre, atrás, tem o Veronese e as Bodas de Canaã, que é enorme. E ninguém olha para trás para olhar a Mona Lisa. Então, o quadro grande não se vê e o pequeno se reclama. É uma coisa estranha no final, né? Agora, convenhamos, né? O Veronese não é o Da Vinci, né? É um cara importante, um maneirista, eu acredito, junto com
meu Deus, Veronese, Tintoretto, depois do El Greco, seja o maneirista mais interessante. Agora, enfim, essas coisas, isso que eu insisto muito com o pessoal que me acompanha nas aulas, de que história da arte é cultura, né? É uma coisa que foi filtrada, sim, só se sobrepuseram muitas opiniões. Agora, você fazer arte, você ter essa experiência mais pânica, mais original do mundo e tentar possibilitar aos outros uma experiência equivalente, é uma coisa diversa. Até eu faria uma nota, professor, para quem também gosta de museu como a gente, eu realmente passo horas em museu. Aliás, as minhas viagens são muito chatas, porque eu fico só em museu. Mas o corredor que antecede a Sala da Mona Lisa, que tem as outras obras do Louvre, que o Louvre é o maior detentor de obras do Da Vinci, porque o Da Vinci morreu na França, na corte do Francisco I, até mostrou, o senhor mostrou essa semana o quadro do Ingres, com o Da Vinci morrendo e o rei Francisco o acolhendo. O corredor que antecede a entrada na Mona Lisa tem vários Da Vinci que ficam despercebidos. A própria Virgem dos Rochedos, a Santana e o São João Batista. Então, quer dizer, dá para ter uma experiência da Vinciana, leonardiana, sem passar pela Mona Lisa, que talvez seja mais interessante que a própria Mona Lisa. Pois é, e uma vez até fiz um breve artigo para um suplemento do Valor Econômico sobre... Porque eu fui ver uma exposição, acho que de fotografia, do Instituto Moreira Salles, daqui de São Paulo. Eu fiquei tão incomodado com essa coisa das pessoas, porque elas não passam a não ver mais. Quer dizer, é como se você terceirizasse a sua memória visual, né? Você fotografa, não olha, fotografa legenda, essa coisa toda, e é um inferno, né? Porque não só porque as filas andam mais devagar, como você não tem um mínimo de recolhimento para fluir um trabalho, não é? Porque, enfim, as pessoas fazem barulho, a máquina, por mais silenciosa que seja, também faz. E isso parece que é a culminação desse processo todo de como que... A nossa ouvinte está dizendo, professor, de ostentação. A Luciana escreveu aqui no chat que a arte virou exercício de ostentação, fetiche. Agora, retornando à questão da Mona Lisa, eu, de fato, estou convencido de que sempre é possível ter uma relação com uma boa obra de arte que seja emancipadora, ou seja, que você experimente algo. Por isso que eu me acredito também que a experiência estética seja distinta das demais experiências, embora elas tenham vínculos, façam que nós nos experimentemos uma espécie de intensificação dos sentidos que nos torna melhores, ainda que momentaneamente. Não acho que a obra de arte mude ninguém, converta ninguém, nada disso. Quem achou isso pisou na lama, né? Que são os realismos socialistas da vida, a pintura fascista, essa coisa toda. Agora, pode ser que você vislumbre uma situação, porque isso, o trabalho de arte é uma ilusão, tá certo? Agora, a experiência que se tem do trabalho de arte não tem nada de ilusório, não é um ácido que você toma, não é nada. Aquilo é real, tão real quanto chutar uma pedra. Pode ser que essa experiência eleve o nosso limiar, de modo que a gente tenha aspirações morais, comportamentais, enfim, existenciais, etc., que sejam mais, que sejam superiores à experiência de você, por exemplo, cutucar o pé com uma agulha, não é? Que é uma experiência, não é? Claro. Agora, sem as demais experiências, ou como eu estava falando do Da Vinci,
Se você nunca teve uma espécie de êxtase na natureza, no amor, na amizade, essa coisa toda, é muito difícil você entender o Da Vinci, não é? Porque, enfim, essas coisas todas estão entremeadas, não é? Por isso é que eu acho que a arte não tem nada de aristocratizante, né? Porque, enfim, eu uma vez assisti uma entrevista um grande estudioso de mitologia, acho que na TV Cultura, e o entrevistador pergunta a ele se ele já tinha tido alguma experiência mítica. Ele dizia que ele foi atleta pela universidade em que ele estudou e que tinha dias que ele acordava que ele sabia que ele ia vencer. Olha, isso é uma experiência que eu acho que todos nós já tivemos. Parece que você está tão alinhado com tudo, não é? Que é o Leonardo, você não domina as coisas e justamente por isso você é mais unido com o mundo, né? E que quem não teve essa experiência, eu acho que quase todo mundo já teve, não vai conseguir experimentar outras coisas, não é? Só isso. Uma próxima pergunta que eu lhe faria diz respeito aos impressionistas. Nessa história ainda de cair no gosto, de se você perguntar para as mais diversas pessoas de mais diversas idades, você gosta de um quadro, muitos indicam Monet, os tons pastéis dele, e depois alguns já mais avançados vão para os que o senhor chama de pós-impressionistas, mas a maioria fala nos impressionistas. Por que os impressionistas causaram esse frisson na história da arte a ponto de caírem no gosto quase que unânime das pessoas em todas as idades? Aquele cara foi um grande crítico norte-americano, um pouco arrogante, mas foi um grande crítico, o Clement Greenberg, dizia que a burguesia, ou, enfim, os compradores, os colecionadores, de modo geral, depois que deixaram passar os impressionistas, porque não tinham entendido, resolveram apostar às cegas, não é? E, de fato, há na pintura impressionista uma novidade absoluta, que é, primeiro, essa de ter criado um sistema de representação que proporciona essa experiência de você ter uma relação direta com o mundo. É claro que há a mediação de um sistema representativo, mas que é totalmente novo, são as cores mais claras, uma luminosidade, como se você estivesse vendo o mundo pela primeira vez. E, enfim, insisto muito na aula sobre o Monet, sobretudo, que, por sinal, é o artista do coração da Nilza, minha mulher, que, enfim, se você não tivesse tido a Revolução Francesa, depois a Revolução Liberal de 1800 que é do Liberdade Conduzindo o Povo, 1800 bom, são das jornadas de 1830, né? Ele retrata a jornada de 1830, o Delacroix. 1848, que é tido como a primeira insurreição dos operários, que na verdade não são operários, são artesãos quase. Depois a Comuna de Paris, todos os desenvolvimentos industriais, essa coisa toda. Eu acho que todas essas está na ponta da língua. Essas demonstrações de que a realidade não é idêntica a si mesma, que ela é passível de transformações, isso foi incorporado pelos impressionistas, pós-impressionistas, Cézanne, Van Gogh, Seurat, Gauguin. Foi incorporado e eles encontraram um modo, uma forma de representar um mundo que é um mundo também fraturado, fissurado, enfim, rearranjável.
em que, por exemplo, a luz é capaz de fender uma rocha, como aquela rocha de Etretat, ou então a Catedral de Rouen. E voltando à sua questão, ou seja, há nos impressionistas uma pertinência muito grande, ou seja, de encontrarem um modo de representar a realidade que não está aquém dela, não é? Que é um pouco, sei lá, os pré-rafaelitas, essa coisa toda, mas está à altura dessa complexidade transformadora da realidade no século XIX, sobretudo francês. E agora, como tudo virou academia, não é? Como virar a pintura do Pollock, enfim. Mas eu acredito que digamos, a dimensão política da arte está, sobretudo, nessa pertinência, ou seja, ela diz respeito, responde, tem essa relação de pertencimento com a realidade, mas é uma também superação disso, não é? Não é um espelho, não é? Tanto que essa concepção da arte ou da ideologia ou da filosofia como reflexo é muito pobre, né? Porque se não fossem alguns pensadores, alguns pintores, pintoras, escultoras, etc., etc., enfim, a gente não conheceria, não experimentaria o mundo de maneira tão rica, eu acredito. Agora, o Greenberg também fala uma coisa interessante, que ele fala que o juízo de gosto é um conceito que vem do Kant, né? No, na crítica da faculdade de julgar. Talvez seja, do ponto de vista filosófico, o livro que discute a noção de beleza, belo, essa coisa, conceitos que a gente não usa mais. Mas mais profundo que eu conheço. Ele diz, então, que o juízo de gosto é involuntário, quer dizer, não adianta, você é que nem querer amar alguém por, né, à força, torturado, não existe. Não é? Agora, esse gosto pode ser educado. Não é? Agora, eu não acho que a arte seja da ordem da educação, do adestramento. Aquela frase que eu li para vocês, do Kenneth Clark, que os tigres da cólera são superiores aos cavalos do adestramento, enfim, que ele acha que o Delacroix tem um lado mais mundano, no sentido de terrestre, né? E um lado animal, terrível, né? No sentido do que desperta terror. E a arte, de fato, está mais para esse lado. Né? Eu acho mais serena que possa ser uma arte, uma obra como a do Leonardo. Né? Enfim, eu acho que se você se entregar mais à dimensão sensível do mundo, encontrar um modo de exteriorizar, de tornar pública essa experiência, eu acredito que há maiores chances de você fazer algo importante em arte. Né? Professor, se nessa linha de artistas talvez menos conhecidos do grande público, porque sempre quem nos ouve são aqueles especialistas, como vários, mas sempre também tem aqueles que estão começando a se apaixonar por arte. Até na aula, numa das nossas aulas passadas, eu citei, quando o senhor citou, eu confirmo que eu sou apaixonado pelo Nicolas Poussin, que é um francês que até o senhor explicou que corresponderia, entre aspas, ao renascimento italiano que não houve na França. Ele seria uma ideia de renascimento, e eu não sabia porque eu gostava tanto dele, talvez porque eu adoro os renascentistas, e ele e o Claude Gelée, que é o chamado Claude Lorrain, são, para mim, dois pintores desconhecidos do grande público brasileiro. Evidentemente que os franceses sabem quem são à larga. Mas quem seriam um ou dois pintores que o senhor indicaria para que eles
que não conhece história da arte profundamente e que pode ter uma experiência interessante em termos de gostar do desconhecido? Olha, Simão, eu gosto muito, mas muito, de um holandês muito pouco conhecido. Eu tenho um amigo que comprou uma gravura desse, ele se chama Bram van Veld. Bram é como o Joe, um encurtamento de Abraham, né? Bram van Veld. Que esse amigo pagou por uma gravura dele magnificamente tirada, que ele deu de presente para a esposa, eu acho que por US$ 1.000. Isso, esse meu amigo é um cara extremamente correto, então pagou o imposto, porque a taxação é maior, né? E acho que US$ 1.000, essa coisa toda. Quando eu dou uma aula sobre o Kiefer, que é um alemão vivo, que é dessa onda da volta à pintura, no Brasil foi a geração 80, e que é vivo e muito bem sucedido, e o Bram van Velde, para tentar ver, porque há muito hoje essa discussão sobre a morte da pintura, etc., etc., e, no entanto, ela sobrevive. Né? Então, não é uma tomada de posição, embora eu considere o Bram van Velde várias vezes superior ao Kiefer, que nasceu no mesmo ano que eu nasci. Então, eu acho que ele é de 45, eu sou de 55. Está vivo. Tal. E o que eu acho incrível, que eu dou essa aula há muito tempo, e não vi muitos Bram van Velde, porque é raro. Como ele não é famoso, eu vi um incrível quando eu fui ver o Guggenheim de Bilbao. Aí, em Bilbao, tem um museu de arte moderna muito, inclusive com um prédio, uma arquitetura moderna de primeira linha. Do Calatrava, né, professor? Eu não sei se o prédio é. Tem aquelas pontes do Calatrava. Eu vou checar se o prédio é dele, é verdade, eu não sei, mas enquanto o senhor fala aqui, eu checo aqui na internet. Pode falar, professor. E lá eu vi um Bram van Velde, você imagina, em Bilbao. Vi alguns em Paris e vi muitas gravuras dele. E É verdade, professor. O prédio é do arquiteto canadense norte-americano Frank Gehry. E as pontes são do Calatrava. O senhor tem toda a razão. O Gehry é o prédio do Guggenheim. Isso, isso. Eu fiquei num hotelzinho, eu atravessava para ir ao Guggenheim por uma ponte do Calatrava. O Calatrava, na verdade, é um engenheiro. Eu acho as pontes do Calatrava muito interessantes, mas a arquitetura dele mesmo, por exemplo, esse prédio do Amanhã, aqui no Rio, não é, enfim, não é minha arquitetura inesquecível. Bom, mas voltando ao caso. Então, eu dou aula há mais de 30 anos, não me lembro se eu, no começo, dava aula sobre o Bram van Velde. Para te falar bem a verdade, eu fui me interessar pelo Bram van Velde porque, lendo sobre o Beckett, de quem eu gosto muito, eu vinha saber que o Beckett foi, inclusive, auxiliou o Bram van Velde, porque ele era uma pessoa tinha muita dificuldade para viver, para ganhar dinheiro. Para você ter uma ideia, ele, na vida inteira, pintou 300 obras. O Picasso, com 81 anos, sei lá, no último ano da vida dele, pintou isso no ano. Picasso. O Bram van Velde seria o anti-Picasso. Mas, enfim, não é o Picasso. Agora, é gozado, porque eu não me acostumo com ele, entendeu? Quer dizer, porque ela sempre tem o trabalho dele, que não acho que seja um trabalho, vamos dizer, propicie muita empatia, mas, enfim, ele está sempre me pondo em questão. Quer dizer, o fato de
isso eu acho que é um valor, né? Ele te questiona o tempo todo. Então, um deles, no mínimo, seria o Bram Van Velde. Uma outra pessoa que eu também não conheço muito, mas o que eu conheço é muito bom, é a... Meu Deus, agora eu vou cometer uma frase politicamente incorreta, que é a esposa do Pollock. Ah, tá, tá. Eu já checo aqui, sim. A Lee Krasner. Ah, tá. Lee Krasner. Ela é uma grande pintora. E, por infelicidade, e olha, sem ela, o Pollock não existiria, porque ele tinha um alcoolismo, digamos, inconstante, mas quando ele começava a beber, ele não parava, e quem segurava a onda era ela. Quer dizer, de algum modo, ela fez o Pollock trabalhar, criou condições para o Pollock trabalhar, e ficou à sombra dele. Mas ela é também uma pintora maravilhosa, admirável, e além de ser uma pessoa formidável. Então, eu acho que a Lee Krasner é uma pessoa que precisa ser vista. Enfim, essas possibilidades que os estudos feministas trouxeram, como a Berthe Morisot, que de fato é uma impressionista da melhor qualidade, eu acho ela superior ao Renoir. Tem essa pintora italiana contemporânea do Caravaggio, a Artemisia Gentileschi, que também é uma pintora de mão cheia. Eu, às vezes, que tem esse problema, e aí a questão do fetiche, de fato, prejudica, porque você vai um pouco na boa, né? Quer dizer, eu que não tinha muita chance de viajar, eu ia ver o que eu precisava ver. E aí, se essa aura não existe, eu deixei passar batido a Artemisia Gentileschi. E te digo que foi uma ex-aluna chamada São que me chamou a atenção para essa moça. E talvez essa ex-aluna, uma pessoa também notável, tenha me chamado a atenção de maneira geral para o trabalho das mulheres. E eu tenho uma amiga de muitos anos, talvez de 40 anos, aquela cineasta Tata Amaral, que uma vez me procurou para tentar fazer uma série sobre mulheres artistas. E eu falei, olha, Tata, talvez dê, mas eu não conheço muitas artistas brasileiras que sejam relevantes. Ela me deu um argumento absolutamente verdadeiro. Falou, olha, Rodrigo, mas o Pedro Alexandrino também não é lá grande coisa, que foi o professor do Almeida Júnior. E, no entanto, ele está na história, né? Bem ou mal. E é totalmente verdadeiro esse argumento, porque tem um segundo time feminino que não é reconhecido, não é? E depois dessa conversa com a Tata e depois com essa colega Ação, eu não sei o nome dela, enfim, me caíram algumas escamas dos olhos, porque muitas vezes essa coisa do politicamente incorreto é meio desagradável, porque chega a um ponto que você não pode falar certas palavras, não é? Eu só vinha saber que o homossexualismo seria politicamente incorreto no meio do meu querido ajudante, que é o Murilo, e depois com o Zé Paulo, porque parece que tem algumas pessoas de algumas minorias que passam o dia tentando achar coisas politicamente incorretas, porque é um povo normal, mas aí se associa, e
homossexualismo, esse O adesivamento, o sufixo ismo é para doença. nazismo, ou então algumas doenças, Isso. nanismo, enfim, mas tudo lá. Mas agora, outro dia eu estava até brincando com a Nilza, falando, bom, e aí o que você faz com um criado mudo, não é? Com aquele móvel que fica do lado, não é? Certamente nem os criados, nem os mudos gostariam, não é? Agora, pô, se você for pegar muito, se você fala em um gesto nobre, pô, se ninguém, todo mundo entende, ninguém vai falar um gesto proletário, né? Agora, enfim, mas isso é um desvio. Professor, eu tenho que cortar, infelizmente, como eu lhe disse, que a live é de 1 hora. E nós temos mais 3 minutos para o Instagram nos derruba. Ele é antidemocrático, ele é tirânico. Acabou 1 hora, a gente cai. Eu quero falar 2 coisas antes de dar para as palavras finais. Que eu não fiz metade das perguntas que eu queria ter feito. Então eu vou ter que escalar o senhor para uma nova live para a parte 2, para a gente continuar conversando. A Vai ser um segunda nota é prazer. que a segunda nota, professor, é que eu nem nas lives jurídicas tivemos tanto público como nós tivemos na sua. Então, o senhor é um fenômeno das lives, tá certo? E uma terceira nota que eu vou fazer é que a live vai ficar gravada no meu canal no YouTube, vai ficar gravada no IGTV. E mais que isso, antes das palavras finais ao professor Rodrigo, eu quero dizer a todos que entrem no Instagram, curso de História da Arte São Paulo, está aí no meu Instagram, está no dele, e se matriculem no curso do professor Rodrigo, porque isso que ele fez hoje é uma palhinha, é um detalhe. A hora que ele abre aqueles textos maravilhosos e abre aqueles quadros maravilhosos e faz uma leitura contextualizada desses críticos de arte sobre os quadros, e a hora que ele vai para os dados históricos, a hora que ele vai para os dados culturais de uma época, são aulas imperdíveis. Eu, aliás, vou dizer o seguinte para vocês, repetindo, as minhas noites de quarentena de segunda-feira são leves graças ao professor Rodrigo Naves. Uma pena, professor, que o Zé Paulo tinha demorado tanto para ingressar no seu curso. Mas agora eu vou te dizer uma coisa, agora parece que pusemos o menino num bom caminho. Menos Harry Potter e mais, como chama? E mais História da Arte, tá certo? Nós estragamos o Zé Paulo, cara. Pô, primeiro você me deu uma informação muito preciosa, que é de saber que ele está ganhando dinheiro, porque Você não sabia disso, Rodrigo? nada, ele enrola. Agora, Na eu verdade, queria. Rodrigo, ele esconde o leite para não emprestar dinheiro para os amigos e para a família. Deve ser isso, entendeu? Ele é generoso. Por falar nisso, eu acho que uma das qualidades que eu mais prezo é a generosidade. Eu agradeço muito, você tem sido muito generoso na divulgação do meu curso, por esse convite. Embora nós nos tenhamos visto apenas uma vez, te agradeço sinceramente. E a gente volta a se falar. Vamos marcar. Eu vou passar só esse mês, que agora eu vou começar umas lives de história do direito, que vai chamar Direito com História, e eu vou marcar com vocês que daqui a uns 15 dias, vendo a sua agenda e a minha, uma outra sexta-feira para a parte 2. Por exemplo, eu não perguntei ao amigo dos museus, eu não perguntei do Brasil, eu não perguntei uma série de coisas que são muito relevantes para o estudo da história da arte. Inesgotável, mas nós vamos ter muitas chances ainda. Muito obrigado, Simão. Até a próxima. Minhas amigas, obrigado, professor Rodrigo, obrigado pela generosidade dos que nos assistiram. Obrigado especialmente por quem disse que eu sou um bom entrevistador, o que é uma coisa que muito me agrada, porque se não der certo no mundo jurídico, eu vou fazer aqui na minha sala, tem um sofá maravilhoso, Rodrigo. Dá uma olhada, eu vou mostrar para você aqui o sofá na minha sala, que está cheio de livros. E a gente pode fazer entrevista com o Simão. Todo mundo senta aqui, a gente toma café e eu vou passar a ser entrevistador se eu não der certo como professor da área jurídica, tá certo? Obrigado a todos e a todas. Muito obrigado. Bom fim de semana para todos. Tchau. Até segunda, Rodrigo, na aula. Tchau, tchau, gente. Tchau.